A gente vai virar a página para falar um pouco sobre o considerado Super Cruzeiro para 2025, gente. Foi derrotado pelo Atlético por 1-0. Gol contra bizarro do Fabrício Bruno. Falha do Cássio. E muita pressão para cima do Fernando Diniz. Já tem torcedor do Cruzeiro aí em rede social indignado, irritado, falando até em demissão do Fernando Diniz pelo pouco futebol que o Cruzeiro produziu no fim de 24 e já começou 2025 não empolgando muita gente. Flávio Prado tá aí. O considerado Super Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético e já começou a pressão para cima do Cruzeiro, para cima da Raposa, Flávio. Por favor, antes que alguém ache que eu acho isso. Quem que falou que é super? Eu tô definindo agora, com essas contratações midiáticas. Chegou o Gabigol, chegou o Dudu. Midiático. Ó, mas tem Matheus Pereira, tem Cássio. Pô, tem vários nomes bons. Chegou o Fabrício Bruno, Fagner, Eduardo. Nomes tem, então. O torcedor ficou super entusiasmado com essas contratações. O Pedro Lourenço fazendo o Gabigol e tal. Alexandre Matos disse que o Pedro Lourenço é o grande nome da história do Cruzeiro. Então, assim, todo mundo ficou empolgado. Disse isso. Teve isso. Na apresentação lá dos jogadores, né? Da apresentação do Gabigol, Dudu e da tropa. Maior ídolo da história do Cruzeiro. Maior ídolo da história do Cruzeiro. Lourenço? Foi o que disse o Alexandre Matos. Falou lá no microfone, para 40 mil Será que o Tostão está pensando nisso? É óbvio, gente, que é começo de Nelinho, o temporada. Seu Lopes, o Raul. Nossa, dá pra ficar aqui. Alex. O Jairzinho, ponta esquerda. Nelinho. Joãozinho é Jairzinho, né? Esse é só um detalhe da empolgação que foi criada em cima desse time, desse elenco. por eles, é né? óbvio que a temporada só está começando, mas chama atenção que num jogo de campeonato estadual, numa derrota por 1-0, com falha do Cássio, gol contra do Fabrício Bruno, algumas estrelas já em campo, né, desses jogadores todos, o Cruzeiro já está sofrendo essa pressão aí, Flávio. Bom, eu sofri uma pressão de alguns mineiros que recortaram aqui quando eu disse que foi a apresentação mais bombástica de dois ex-jogadores que eu vi na minha vida. Quando apresentaram Dudu e Gabigol. Isso era um recorte, o cara falou e tal, não sei o quê. Parece que eu não estava muito errado, né? Hoje o Gabigol não jogou. O Dudu entrou em campo. Ó, todos os jogadores importantes na história do futebol. Cássio, Fagner, Dudu, Gabigol. Mas todos eles muito distantes dos seus menores momentos profissionais. O próprio Cássio. Não, o seu Cássio você falou. Não é isso? Todos muito distantes. Mas muito distantes. Todos eram reservas nos seus clubes. Isso. Então, Inclusive o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, que é ainda um jogador jovem. Mais jovem e tal, 28 anos. Mas realmente eu não consigo ver nada. Eu acho que foram contratações muito equivocadas, caras e midiáticas. O barulho que tinha que fazer já fez. Eu acho que o retorno do Cruzeiro com relação a esses jogadores foi dado no dia da apresentação. Posso estar muito enganado, mas acho que não vai passar disso. Vai lembrar como... Lembra quando o nosso querido amigo Luiz Fabiano, que assiste a gente, adoro ele, o retorno que o Luiz Fabiano deu para o São Paulo quando ele voltou? A festa de apresentação. Não foi? E depois não dá, gente. Não tem hora que não dá. Eu acho que vai mais ou menos o mesmo caso. A festa de apresentação do Dudu e do Gabigol, empolgação, não sei o que e tal. Vão jogar? Acho difícil. Acho que perder do Atlético é um pouquinho demais, mas de qualquer forma... 4 vitórias, 8 empates, 7 derrotas em 19 jogos. É o Cruzeiro do Fernando Diniz, aproveitamento de 35%, Mauro César, e hoje essa derrota para o Atlético por 1-0, já gerando indignação nos torcedores do Cruzeiro. E isso vem pelos números que você passou aí, né? Vem do ano passado, né? O Cruzeiro com o Diniz, ele não foi bem, ele não conseguiu vaga na Libertadores por intermédio do Campeonato Brasileiro, que era o objetivo mínimo, né, do Cruzeiro. Ele perde a final da Sul-Americana para o Racing, fazendo uma partida muito ruim, e com aquela mesma situação que os adversários dos times do Fernando Diniz têm aproveitado, que é roubar a bola no campo de ataque, pressionando a saída de bola. O time não está estruturado para insistir de forma tão radical naquele modelo e perde a bola, as situações são criadas. Eu sempre lembro que o Corinthians no Brasileiro passado ficou um bom tempo com uma vitória, 3-0 sobre o Fluminense em Itaquera. Os gols sempre roubando bola perto da área do Fluminense, até o Cano perde uma bola, jogando de volante, ali na posição de volante, dado momento, e o Corinthians faz os gols. Ainda era o Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians. Depois ele cai, aí vem o Ramon Dias, essa coisa toda. E
Então, acho que isso aí já é cumulativo, né? Vem do ano passado. E as contratações, elas não foram feitas pensando na formação de uma equipe, e sim em mídia. E essa mídia, o que disse o Flávio, ela é momentânea, apresentação e tal, o futebol de férias, todo mundo falando daquilo. Depois começam os jogos. O Campeonato Mineiro, ele é um campeonato secundário em relação ao Paulista, ao Carioca, então não vai ter a mesma visibilidade. Eventualmente vai ter Cruzeiro e Atlético, que pode chamar um pouco mais a atenção. Isso vai se arrastar até março, mais ou menos, né? Depois de começar o Brasileiro, até lá esse time tem que estar andando. Porque se o time não andar, aí as pessoas vão começar a perceber o seguinte: são todos eles jogadores importantes em outros clubes, mas que já eram suplentes, né, nesses clubes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, em baixa, e que eles precisam dar a volta por cima. É isso, eles têm que dar a volta por cima, todos eles. Agora, será que o Cássio, que hoje foi mal no gol, o único do jogo, ainda conseguirá ser um grande goleiro? É um goleiro veterano, a gente não sabe. O Gabriel, 2 anos, não consegue jogar bem. Vai conseguir? Aí vem aquele papinho assim, não, se ele quiser... Não, se ele quiser não, amigo. Ele tem que querer e tentar para ver se consegue. Se fosse assim, é muito fácil. Eu quero, eu vou lá e faço. Não, ele não consegue mais. Ele não consegue. Ele voltou das férias no ano passado, antes do tempo, ficou treinando em casa, botava vídeo na rede social, nitidamente estava... no peso mais próximo do ideal. Estava querendo. Ele queria, estava demonstrando. Aí criou-se uma nova expectativa. Esse ano ele está mais concentrado. Ele deu tudo errado, perdeu a camisa 10, vestiu a camisa do Corinthians, um monte de confusão, teve punição. Ele não jogou nada. Aí fez os 2 gols naquela final lá contra o Atlético. Foram importantes, claro. Mas se você pegar o recorte, é muito pouco, né? Em um período muito grande. É muito grande. E só chegou naquela final porque outros fizeram outros gols em outros jogos para classificar, porque ele não fazia nada. E no último jogo, ele sai, o time melhor e é campeão. Então você vê que ali foi um negócio muito momentâneo. Então aquilo ali é recortado pelos gabizetes como se, não, isso aqui, ele voltou. Foi um momento. O Cruzeiro precisa do Gabriel jogando sempre. O Dudu, a mesma coisa. Se machucou, voltou ao Palmeiras, não conseguiu se recuperar, não conseguiu fazer diferença. Então o Dudu tem que mostrar que ainda consegue ser... O Fagner, então, que é mais veterano, reserva do Mateuzinho, gente. O Fagner terminou o ano no banco do Mateuzinho, que é um lateral bem limitado. E o Corinthians abriu mão dele porque prefere o Mateuzinho. Isso já é um sinal. O Mateuzinho era reserva do Rodinei. Bem, não preciso falar mais nada. E o time do Cruzeiro que entrou em campo hoje, pra gente passar aqui o 11 inicial: Cássio no gol, William, João Marcelo, Fabrício Bruno, Marlon, Lucas Romero, Eduardo, Matheus Henrique, Marquinhos, Dudu e Bolazier. E ainda entraram no jogo, pelo que eu estou vendo, Lucas Silva, Christian, Lautaro Dias. Então, analisando esse time que entrou em campo, faltou aqui o Gabigol, o Matheus Pereira e o Wallace. E o Diniz até explicou, né? No caso do Matheus Pereira e do Wallace, um cuidado especial, segundo o Diniz, estavam precisando aí de um cuidado especial, porque o Matheus Pereira, por exemplo, tinha um incômodo muscular. E o Diniz ainda comentou sobre o Gabigol. O Gabigol já não tinha feito uma boa pré-temporada, foi um ano difícil para ele e precisava de um treinamento específico. Fecha aspas. Tá aí, portanto, a questão do Wallace com o tornozelo inchado. Então, a ausência desses 3 atletas. Mas, de resto, olha, Cruzeiro, esse time do Cruzeiro aqui é bom, hein? Olhando no papel. Por que não fez uma pré-temporada boa? O que me impediu? Não tá machucado, não teve nada. Eu fico imaginando Tava todo mundo lá o ano difícil para ele. Flórida, não sei o quê. O ano difícil. Ele não teve nenhuma lesão grave no ano passado. Sério, que ano difícil? Ano difícil que ele não conseguiu jogar. Ano difícil teve, sei lá, o Dudu, antes de voltar, teve um período difícil. Ficou lesionado 1 ano quase. Esse é um ano difícil, né? Ano difícil quando o cara tem uma contusão grave, uma sequência de lesões, não consegue atuar. Ele não teve nenhuma lesão grave. Pô, não fez uma temporada boa por quê? Porque eu não quis, então. Mais um jogador veterano. Tanta coisa que a gente ouve. Também, outro jogador veterano também. 35, né? Sim, 35. Experiente. Gente, não dá. O Diniz fez, ele conseguiu fazer um trabalho no Fluminense contra todas as expectativas, inclusive a minha, levando aqueles jogadores com esse perfil a ganhar uma Libertadores da América. Mas eu acho muito difícil repetir eu acho quase impossível. E virou esse é o ponto. Os caras acham que tem um baita time. Não, tem um baita time de ex-jogadores famosos, importantes, que merecem todo o respeito de verdade, sem ironia. Mas eles já passaram do melhor momento, todos eles. Todos. Tem só o Matheus Pereira que pode dizer, olha, tá no auge, tá no melhor momento. No William, talvez. E fora isso, nenhum jogador tá no melhor momento. Não.
Pelo contrário, né? Quase todos estão já na descendente da carreira. E aquele Fluminense do Fernando Diniz, até é importante frisar, Paulo Henrique Ganso, Cano, outros experientes ali do grupo e que talvez não tivessem aquela intensidade, mas a falta de intensidade de alguns era compensada, né, pelo ritmo intenso de outros naquele Fluminense, né, como o Martinelli, o Martinelli, Lima, André. Arias, André, Samuel Xavier também, né? Verdade. Corria bastante, enfim. Então, alguns jogadores ali realmente não voltavam para marcar, participavam de jogadas específicas durante o jogo, né, de algumas participações. O Cano pegava muito pouco na bola. O Paulo Henrique Ganso tinha as suas jogadas ali de maestria, mas não era um cara assim extremamente participativo ou que corria pelo time, mas tinha ali uns 3, 4, 5 que corriam por esses. Agora, aí que tá. Então você pega, por exemplo, o Dudu. Então, essa história de querer, não, quando eu, sabe, de achar que o jogador vira a chave e vai sair jogando que ele já foi em outros tempos, é ilusão de torcedor tonto. No caso do Dudu, eu já falei aqui muitas vezes que o Dudu, em 2023, antes da contusão, já vinha mal. Então, assim, não é só o problema de ter ficado parado quase um ano, e é uma lesão gravíssima, e sabe, de retorno incerto sempre, é algo preocupante na vida de qualquer atleta profissional, mas antes disso, ele já atuava mal. Então, veja, o Cruzeiro também confia muito, acha que o Alexandre Matos tem um toque de Midas aí que vai indicar e vai sair, enfim, contratando por aí, todo mundo vai, sei lá, jogar bem. Não é assim e já não foi nos últimos trabalhos que ele fez. E mesmo naquele Palmeiras, do Paulo Nobre, quando ele teve autonomia para contratar um monte de gente, acertou algumas, mas também errou várias. E o time do Palmeiras que vence a Copa do Brasil de 2015... teve como destaques o Praz e depois na reta, além do Dudu, claro, né? Também o Gabriel Jesus, que era alguém que nasceu na base do Palmeiras. Então, sabe, o Cruzeiro tem que avaliar bem isso. Sabe, se vale a pena dar carta branca para ele sair contratando e achar que ele vai montar um super time, porque eu acho que não vai. E outra coisa, esse time que derrotou o Cruzeiro hoje, ele tem um projeto muito bom. Ele subiu para a Série B do Brasileiro agora. Eu não vi o jogo, não sei, enfim, como é que está o elenco agora, mas no final do ano, o técnico era o Roger, né, aquele ex-centroavante que jogou no Corinthians, jogou na Ponte Preta, jogou em vários times por aí, e que estava fazendo um trabalho muito bacana. Então, Ele ainda. É ele ainda, né? Estou vendo aqui. Então, vem com um trabalho estruturado. Claro, não, time. Não é um time qualquer. Então, achar que vamos juntar um monte de velhas estrelas e vamos montar um time que vai massacrar essas equipes mais, enfim, modestas, é cair num engano danado. Quer dizer, numa ilusão e tanto. No final do campeonato, é capaz desse time chegar à frente desse Cruzeiro milionário. E tem o Fumaça e tem o Wesley Gasolina no elenco, tá vendo? O que eu acho bem legal, os apelidos, né? Precisam sobreviver no futebol. Acabaram com os apelidos, né? Não tem mais, não existe. Só nome composto, coisa mais chata. O staff do jogador não tem aceita. 3 nomes. JP Sherman. Nossa, eu gostava do tempo que tinha uns apelidos tipo assim, Didi, Pelé, Garrincha, né? Zico. Esses apelidinhos assim, coisa boba, né? Aí não tinha essa pomposidade toda. É por isso que a gente tem que valorizar o hoje. Nomes pomposos e tal. Como dizia Chico Anísio, de futebolzinho. É difícil, né? É difícil ter um apelido, algo assim. Quando tem, às vezes o staff do jogador corta, né? Mídia treino, nome artístico. Corta. É jogador com nome artístico, é engraçado isso. O jogador, ele vira profissional e ganha nome artístico. É engraçado isso. Parece aquele cantorzão... Técnico também. Tem que ter sobrenome. Antigamente não tinha. Então. Técnico, Tim. Isso. Duque. Tele. Depois tirou Santana. Depois meteram o Santana. Roger meteram um machado nele. Tem que ter um machado. Negócio assim, Cilinho. Cilinho, né? Então, Cilinho, Candinho. Tem os fraquinhos, Zidane. Agora é engraçado isso. Quando tiraram os apelidos, o negócio, né, ficou pomposo. Mas, né, era tão bom, né? E, por exemplo, a gente teve hoje o Corinthians, o Mateuzinho. Pô, a gente
ficou Mateuzinho. Só que aí, de repente, o jogador... Não, agora não é Mateuzinho mais. Matheus França. Me chame de Já voltou a ser Mateuzinho? Mas é Mateuzinho. Ele é Mateuzinho. chamando Mateuzinho, pronto. Tinha um que não queria. Léo Pelé falava. É verdade, o Léo Pelé também não gostava. E a gente continua eu chamei chamando de ele Léo Pelé. de Léo Arantes do Nascimento. Pronto. Eu colaborei. Essas frescuras não levam a nada, gente. Continua chamando de Léo Pelé. Quanto mais o futebol brasileiro fugir da sua origem, e a origem é Garrincha, Pelé, Didi, Zizinho, Tim. Essa é a origem do futebol brasileiro. Zico, esse é o futebol brasileiro, né? Quanto mais ficar com frescura, menos vai voltar à sua origem. Futebol, a Argentina que tinha, né? Nestor Rossi, Alfredo de Stefano era argentino. O Brasil, não. O Brasil era diferente. O debate sobre nomes está muito bom, mas eu queria agradecer a nossa audiência pela Rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Obrigado, Mauro César, Flávio Prado, Fábio Piperno. A gente vai ficando por aqui. E meio-dia, gente, tem o Bate Pronto pela Rádio Jovem Pan. Tamo junto.